Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada. Meu nome é João Henrique e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de História do Brasil. Eu vou apresentar para vocês um cronograma que eu fiz. E aí vocês me falam se vai aparecer alguma coisa para vocês aí. Eu coloquei para apresentar. Eu acho que está indo. Vocês conseguem ver onde eu tô? Eu tô aqui numa foto, tá escrito módulo, aula, tema. Dá para Dá pra ver? ver sim, professor. Então tudo bem. Ó, pessoal, a gente vai ter aula de História do Brasil, né, ao longo desse ano, né? Eu separei, na verdade, em três módulos, né, que são os três módulos, né, que falam, né, da história, né? O primeiro módulo vai ser o Brasil Colônia. Eu tentei separar eles, todos tentar deixar sempre a mesma quantidade de aulas e tudo mais, mas eu ainda estou pensando em algumas coisas que eu vou alterar. Tem algumas aulas que são bem pequenininhas e aí eu estou pensando em colocar em outra e dar uma mesclada. Ainda estou pensando, não formulei ele completamente, mas isso é um esboço do que eu tenho e eu queria já mostrar para vocês. Então, a gente vai ter Brasil Colônia, a gente vai ter 11 aulas ao total de Brasil Colônia, mesma quantidade em Brasil Império e mesma quantidade em Brasil República. Né? Eu vou falar para vocês, assim, já bem sincero, estou bem ansioso para chegar à República, porque é o período que eu mais gosto, e, sim, sendo bem sincero com vocês, eu estudo o segundo governo, né, do Getúlio Vargas, né? E é o período, então, que eu mais gosto, né? Tanto que eu estudo isso, né? Mas a gente vai vendo ao longo e tudo mais, né? Espero que vocês gostem do curso também, da aula que eu vou dar. Eu vou começar mostrando para vocês. A gente vai falar então. Ai, gente, deixa eu voltar aqui. Qual que é o jeito que eu vou dar aula para vocês, né? Eu vou tentar passar o conteúdo e depois de ver o conteúdo, sempre depois de ver alguma coisa, a gente já vai para uma questão de alguma universidade. Eu acredito que se a gente fazer dessa forma, a gente consegue colocar o conhecimento que a gente está adquirindo em prática, né? Eu mostrei o que negócio eu não falei. Tá. Ó, no final de cada módulo, a gente vai ter uma revisão do módulo junto com questões. Né, numa aula anterior à última aula, né, por exemplo, assim, aqui, no módulo Brasil Colônia. Aí a gente vai ter nossa aula de independência do Brasil, a gente vai falar da independência e tal, né? Depois da aula, eu vão mandar para vocês um forms com umas 20 questões relacionadas ao módulo que a gente viu, né? Vão ser questões diversas, de faculdades, misturadas e tudo mais, né? E eu vou mandar para vocês, vocês respondem. Queria pedir para vocês não colarem, né? Mas não ver a resposta, né, na internet, porque acha com muita facilidade. E antes da aula, na quinta-feira, eu vou fechar o Forms e vou disponibilizar um gabarito para vocês. Vou estar mandando para vocês, né? E aí vocês veem quantas vocês erraram, eu vou ter essa noção também. E aí, no dia da revisão, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão, claro, né? Mas especificamente de tudo das principais dificuldades, né? Que ficaram ao longo, né? Do módulo, se ficou alguma coisa não foi muito explicada, não foi muito resolvida, e a gente vai tentar voltar nessa aula específica e tentar sanar a dúvida, tá bom? Vou voltar aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Então tá bom. Então a gente começa aqui, na verdade, né, a história do Brasil colônia, né? A gente começa em Portugal, né? Por quê? Porque, né, como dizem nos livros didáticos, em todo lugar, né, Portugal descobriu o território brasileiro, né? Mas como foi essa descoberta, né? A gente sabe que Portugal foi a primeira grande potência da Europa, foi o primeiro Estado-nação, e eu tenho certeza que vocês vão ver isso né, em história geral, né, com o professor Emerson, né, a formação dos Estados-nações né, na Europa, né, a unificação de Portugal, da Espanha, eu tenho certeza que vocês vão ver isso, porque são coisas que cobram, né. Então tá, Portugal, quando se tornou o primeiro Estado-nação, né, Portugal tem chances, né, de tudo isso que aconteceu. Por quê? Das grandes navegações, né, no século XV e no século XVI. Portugal é virado para o mar.
A Revolução de Avis, que vocês vão ver também, fez com que Portugal ficasse uns 100 anos sem ter conflitos. Então, diferente da Europa, Portugal estava bem construído, estava unificado e já era um país-nação. E esse país, então, conseguia sair e colonizar, porque se vocês olharem para cá, não tem muito que Portugal pode fazer aqui, né, na Europa, nos países já ocupados, né? Então eles vão descobrir novos países com as navegações, né? Portugal começa a fazer então a rota aqui na África, né? Eles vêm, fazem tudo aqui. Nesse momento ainda, né? A gente viu aquele caso, né? Do canal de Suez. Acho que todo mundo acompanhou isso no noticiário. Não existia esse canal de Suez ainda na época, né? A gente está falando umas datas posteriores a 1500 ainda, né? Então eles vinham aqui, faziam todo esse volta aqui na África para chegar nas Índias. Nas Índias, qual era o principal comércio que eles faziam? Comércio de especiarias, né? Comercializavam com a Europa, né? Portugal vinha buscar na Índia, comercializava na Europa. Com isso, Portugal ganhava muito dinheiro. Outra coisa que eu não falei aqui é que Portugal também não tinha como vir aqui por terra, né? Talvez ficasse mais perto, né? Por quê? Porque aqui estava ocupando o Império Otomano, né, muita guerra, não tinha como Portugal passar aqui, né? E Portugal também, né, na unificação de Portugal, tinha expulsado os espanhóis, não tinha uma relação bacana, né, por conta de religião, essas coisas, né? O que a gente pensa, né, na verdade? Quando a gente fala que Portugal vai às Índias buscar especiaria, ó, voltando aqui, né, a gente tem uma ideia de que os portugueses iam à Índia buscar especiarias, né? E de toda forma não está errado, né? Só que a gente comete um equívoco quando a gente pensa que é só isso que se buscava da Índia, né? Não só da Índia, como de toda a carreira das Índias, né? Como era chamado esses territórios aqui. Eles não tinham essas divisões políticas que a gente está vendo aqui, por exemplo, existia esse país de Somália, né? Mas existia já o reino do Quênia, né? Algumas coisinhas aqui já existiam. Todo esse espaço aqui, né, a gente chama na história como carreira das Índias, né? Por que carreira das Índias? Porque os portugueses paravam, eles não iam direto, né, para a Índia, né, sem parar, eles iam parando, né, conversando com outras pessoas, né, comprando outras coisas, roubando, né, e fazendo as coisas que eles faziam, né, e até chegar nas Índias, né. Então, não só especiarias que eram comercializadas, né, mas muitas colchas, muitos móveis, né? E isso era um artigo de luxo, né? Alguns móveis, algumas colchas que vinham da Índia, vinham de outra da carreira das Índias como um todo, né? Tanto que hoje, né, se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir em Portugal, tem até alguns museus online que você consegue ver que tem tapeçaria, tem móveis e tudo mais, né, nos museus, né, que pertenciam a alguns reis e rainhas, né. Era um artigo de luxo, era uma questão de status ter isso, né, não era todo mundo que podia pedir para um navio vir aqui, né, e comprar essas coisas e levar para alguma pessoa, né. Tem uma história muito triste, né, que de uma rainha, eu esqueci o nome dela agora, acho que foi a Dona Maria, não lembro. Mas teve um navio que ela pediu, né, para vir buscar algumas dessas coisas, né, alguns panos e tal, né, e o navio naufragou, né, e ela ficou bem decepcionada. E aí, um belo dia, como a gente sabe, né, acontece na história, Pedro Álvares Cabral vem e descobre o Brasil e anuncia que o Brasil aqui é meio que uma propriedade também de Portugal, né? Que visão é essa, né? A data disso, né, em 1500. Mas Portugal, antes de 1500, já tinha noção que o Brasil existia. Por quê? Por que, João, você fala isso? O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado 2, 3 anos antes de 1500. Então Portugal já tinha noção, né, do espaço que tinha aqui, né? Fazendo essa sintetizando aqui no mapa, né? E só para explicar alguma coisa antes de eu ir para o slide, o que era o Tratado de Tordesilhas, né? Era uma linha que dividia aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, né? Em que toda essa região para cá é portuguesa e toda essa região para cá é espanhola. Eu não vou entrar muitos em detalhes na colonização espanhola, né? Porque a gente vai falar de história do Brasil e pelo que eu percebi no cronograma do Emerson, ele vai falar, né? Então, a gente vai se manter aqui no Brasil colônia mesmo, tá? Deixa eu tentar apresentar. Foi.
Então tá, o período pré-colonial. O período pré-colonial, ele evidencia, na verdade, né, um desinteresse muito grande de Portugal pelo Brasil, né? Por quê? Qual é o fator que acontece tudo isso, né? Uh, Portugal tinha uma possibilidade maior, né, de lucro com o comércio de especiarias no Oriente, não só especiarias, como outras coisas que eu já falei para vocês, né? E nesse começo, né, em 1500, né, porque Portugal faz um desinteresse de 30 anos pelo Brasil, né? Fica de 1500 a 1530 sem ter nada aqui no Brasil, né? Uma colonização de fato, né? E Portugal também não encontra, né, metais preciosos no início, né? O que eles encontram são o pau-brasil, né? E isso não tem muito. Não é interessante, né, nesse momento, né, não ter o metal precioso, né? Porque a Espanha já tinha, né, encontrado metais preciosos em outros lugares, né, na colônia da Espanha, né? E não achou em Portugal, então não foi muito interessante, né? Mas Portugal fez esse desinteresse pelo Brasil de não colonizar de fato, mas mesmo assim, nesses primeiros anos, né, ele tinha que cuidar de um terreno que era novo e que era dele, do Reino de Portugal. Então, como que cuida desse terreno, né? Eles começam a fazer as primeiras expedições, e tem dois tipos de expedições, que eram as expedições exploradoras, que faziam o que elas tinham, né? Faziam um reconhecimento do litoral, a elaboração de um mapa, a exploração do pau-brasil já começa nesse período, né? E aí a gente vai ter os exemplos, né, de algumas expedições do Gaspar Lemos e do Gonçalo Coelho. O do Gonçalo Coelho, ele veio com uma pessoa chamada Fernão de Noronha. Fernão de Noronha parou aonde, vocês acham, no Brasil? Para extrair o pau-brasil. É Pernambuco? Fernando de Noronha? Não, Fernando de Noronha, isso mesmo. Por isso que se chama Fernando de Noronha o lugar, né? Em homenagem a ele, como né? a Que gente parou ali. viajei. Que isso acontece. Eu pensei em Porto de Galinhas, nada a ver. Não, tudo bem, né? E eles começaram a fazer essas expedições, né, para explorar o pau-brasil, né? E aí começaram a desenvolver a primeira cartografia do Brasil, né? O Rio São Francisco, por exemplo, ele recebe esse nome, alguns rios, né, vão receber os seus primeiros nomes como forma de identificação do território brasileiro, né? De saber aonde eles estão localizados, aonde eles começaram a fazer a extração do pau-brasil, né? Então começa a fazer esse reconhecimento. Mas não só essas expedições que vão de explorar e conhecer, mas expedições também de guarda-costas, de proteger o litoral da colônia contra os invasores, né? Por que, João, proteger o litoral contra invasores? Quem iria invadir o Brasil nesse início, né? Gente, uma coisa. Quando fizeram o Tratado de Tordesilhas foi entre Portugal e Espanha. Não existiam os outros países da Europa? Existia. A França, por exemplo, ela vai reivindicar os direitos de Adão, de que todo esse território não pertence a Portugal, não pertence à Espanha, mas pertence aos primeiros homens e pertence a todos, né? Que, né, se pertence a Adão é uma coisa mais divina e pertence a todos também, né? Então a própria França não vai aceitar esse tratado, né? O que a gente vai perceber também é que o próprio Portugal também não aceita esse tratado, né? Muito bem, né? Porque se a gente parar para pensar, Portugal teria um vasto, né, assim, de território, né? Porque ele está pegando aquela pequena parte do Brasil e o resto da África, né? Tudo aquilo seria de Portugal, se a gente parar para pensar. E o resto da América seria toda da Espanha, né? Mas não foi muito bem assim que aconteceu, né? A gente também pode destacar um ponto muito importante. Quando Pedro Álvares Cabral chega, né, ele chega com o Vaz de Caminha, o Pedro Vaz de Caminha. O Pedro Vaz de Caminha vai escrever a carta dele, né, que ele fala, as pessoas estavam aqui mostrando as vergonhas dela, né, mas vergonha para quem, né? Vergonha para o europeu, né, que não estava acostumado a ver gente pelada, assim, igual os indígenas andavam, né? E o que ele vai falar nesse momento? É muito interessante isso, a carta dele, né? Porque ele fala que a única coisa boa que dava para se tirar do Brasil, né? Aproveitar do Brasil,
era o indígena, que já podia ser catequizado, levado à fé cristã. Nesse começo, a gente já começa a perceber, então, um genocídio da população indígena, mas não um genocídio de fato, porque nesse momento ainda a população indígena não era escravizada, eles faziam o escambo, né? O que é o escambo, né? Eu já vou explicar, eu acho que eu estou avançando um pouco, né? Vou deixar essa parte para trás que eu vou explicar já. Mas por que genocídio, João? O genocídio não é quando vai lá, tem guerra, mata, né, tudo isso, mas um genocídio epistêmico, não é um genocídio ligado diretamente com matar uma pessoa, mas matar um conhecimento dela. Porque o que os portugueses vão fazer não só matar um conhecimento, né, mas utilizar do conhecimento dos indígenas para os fins que eles consideram válidos e desprezar o conhecimento dos indígenas porque eles não consideram válidos. A gente vai ver ao longo, por exemplo, que os jesuítas vão utilizar a mão de obra indígena para explorar as drogas do sertão. Acho que eu vou falar isso na próxima aula, né? Vão utilizar a mão da obra indígena por quê? Porque eles sabem de algumas plantas que podem ajudar em algumas coisas, né? Mas eles vão negligenciar a cultura indígena, por exemplo, o próprio Deus Tupã, né, dos Tupi-Guarani, né? Vai ser quem é ele? Não é ninguém perto do Deus cristão, né? Então a gente já tem um genocídio epistêmico da comunidade indígena no Brasil. Alguém tem alguma coisa a perguntar do que eu falei agora? Não? Eu coloquei já a questão, eu queria pedir para alguém ler para mim a questão. Alguém pode ler? Eu posso. Pode ler, então. Pode começar? Pode. Nas primeiras 3 décadas que se seguiram à passagem da Armada de Cabral, além das precárias guarnições das feitorias, apenas alguns náufragos e lançados atestavam a soberania do rei de Portugal no litoral americano do Atlântico Sul. Lê também embaixo? Adriana Lopes e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil, uma interpretação, 2008. No processo de ocupação portuguesa do atual território do Brasil, as primeiras 3 décadas que se seguiram à passagem da Armada de Cabral podem ser caracterizadas como um período em que a. Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente para a busca de riquezas no Oriente. B. Prevaleceram as atividades extrativistas, que tinham por principal foco a busca e a exploração de ouro nas regiões centrais da colônia. C. Portugal estabeleceu rotas regulares de comunicação interessado na imediata exploração agrícola das férteis terras que a colônia oferecia. D. Prevaleceram as disputas pela colônia com outros países europeus e sucessivos episódios da invasão holandesa e francesa no litoral brasileiro. E. Portugal implantou fortificações ao longo do litoral e empenhou-se em estender seus domínios em direção ao sul, chegando até a região de Prata. Unesp 2012. Isso, então essa é uma questão que caiu no vestibular da Unesp em 2012, tá? Eu acabei de falar isso, vamos ver qual resposta que vocês acham que é? Aí eu vou precisar que vocês falem, tá? Porque eu não consigo ver o chat agora. Letra A. Eu acho que é A. Alguém discorda? Acho que não, todo mundo falou Não? Tá bom, então. Então, no processo de ocupação portuguesa no atual território do Brasil, as 3 primeiras décadas que se seguiram, né, foram as 3 primeiras décadas de abandono, que eu falei para vocês, e a questão é a Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente, né, para a busca de riquezas no Oriente, né. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não? Era isso, então. O que foi a principal atividade econômica do Brasil nesse período? O pau-brasil. E não só nesse período, né? Não é porque passa alguns tempos ao longo do tempo, né, que o pau-brasil vai deixar de ser explorado. Pelo contrário, né? Ele foi muito, né, devastado aqui no Brasil, né? A principal utilidade dele era uma madeira tintorial. Por que, João, essa madeira tintorial? Eles utilizavam para tingir roupa. E principalmente a roupa da monarquia, né? Das monarquias, né? Porque
Essa tintura vermelha simbolizava, na verdade, poder, né? A mesma coisa que está atrelada, por exemplo, a Roma, né? Do pessoal lá do Senado, que utilizava, né, aquelas roupas vermelhas, né? Aquela cor vinho, púrpura, né? E tudo mais, né? Está atrelado a isso, né? Que é o sinônimo de poder nesse momento, né? A localização, né? No Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, no litoral, né? Onde foi nesse período a atividade de extração, né? Era uma atividade predatória e itinerante. Por que predatória? Hoje, por exemplo, né, Faber-Castell tem que ter árvore, né, para fazer os seus lápis, né? A gente sabe que eles plantam as árvores e derrubam elas e plantam de novo. Essa atividade não se plantava para o Brasil, né? Eles apenas iam destruindo e era itinerante. Porque terminou de destruir aqui, vão destruir aqui. Terminou aqui? Vamos aqui. E assim vai sucessivamente, né? Eles fizeram feitorias, né? O que eram essas feitorias? Eram umas instalações provisórias em diversos pontos da costa para armazenar o pau-brasil, né? Essas feitorias também, né, elas ajudavam muito, por quê? Porque quando chegava o barco de Portugal aqui no Brasil, o barco tinha que ir lotado, até porque demorava 4 meses, uns 4, 3 meses, para chegar de novo em Portugal. Então tinha que ir lotado para aproveitar toda essa viagem, né? Nesse momento, eles utilizavam também a mão de obra indígena, né? Não era uma mão de obra escrava ainda, né? Era feita pelo escambo, né? Eles trocavam, você quer um espelhinho, né? Mas eles já faziam, né, os indígenas, essa atividade, né? Então, eles estarem ganhando, na verdade, algumas coisinhas, né? Fazendo isso, não era tão prejudicial nesse momento para eles, né? O escambo, que eu falei, é a troca de pau-brasil por objetos de pouco valor entre índios e portugueses, né? E o estanco, né? Que era o monopólio comercial da coroa, né? Aqui no Brasil, Professor. né? Que a coroa vinha explorar e tudo mais aqui o território brasileiro. Alguém ligou o microfone? Professor, Oi. estão pedindo para você aceitar aluno. Ai, tá. Ai, meu Deus, acho que não é funcionar. Ai, isso mesmo. Gente, eu venho. Isso, será que eu. Como eu faço para desinstalar isso? Aí apareceu de novo. Sumiu. Gente, como eu faço para aceitar? Ai, gente, que. Ah, eu acho que a pessoa entrou. A pessoa que tava querendo entrar entrou? Entrou. Entrou? Ai, que bom. Voltando aqui, então. Aqui, apresentar. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre o pau-brasil? Então, do que eu falei dele, da extração e tudo mais? Não? Vamos passar, então. Alguém levantou. Alguém levantou? Gente, eu não tô vendo. Vocês vão ter que precisar ligar o áudio. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Quem levantou a mão? Nossa, eu não consigo ver nada aqui. Professor, dá pra ouvir? Ah, dá sim, Bárbara, pode falar. Eu não entendi a última parte, não. Estanco, é isso? O estanco foi um monopólio que se estabeleceu, então, entre o Brasil e a coroa, né? Tudo que era produzido aqui, as pessoas eram pagas, né, obviamente, né? Mas era um dinheiro que ia completamente para a coroa portuguesa, né? Nesse período, né? Então era um monopólio do comércio, né? Com a coroa, né? O Brasil e a coroa, apenas, né? Tá Entendi, bom? obrigada. Nada. Então tá, o início da colonização, né? O início da colonização começa então com Martim Afonso de Souza, né, em 1531, né? E quais são esses principais fatores para o início da colonização? Gente, deixa eu ver que hora que é. Ah, tá, tem um tempo. Quais foram esses principais fatores para o início da colonização, né? A queda dos lucros, né, com o comércio de especiarias no Oriente, né? Por quê? Porque Portugal, né, que ia lá, né, nas Índias, no caminho das Índias, nas Índias, né, buscar as especiarias e as demais coisas que se buscavam, e eles comerciavam com o resto da Europa, né? Mas começa a ter concorrência. A longa distância também para de ser vantajosa, né? Não é vantajoso, né, na verdade, né? E também tem que manter os custos na manutenção dos territórios conquistados, né? Porque Portugal não tinha colonizado só o Brasil, né, nesse momento. Alguns lugares específicos ali na África haviam virado colônias, né, portuguesas, né? Então, assim, eles tinham que se dedicar à manutenção desses territórios conquistados, né? A ameaça de invasores franceses e ingleses, e principalmente franceses também, né? O que eu falei para vocês da não aceitação do Tratado de Tordesilhas, né? Olha o ano do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Eles já sabiam, então,
da extensão, não da extensão, mas já sabiam que havia uma terra aqui, né? Alguma coisa diferente que dava para habitar, né? Já sabiam disso, né? E eles também viram o início da colonização brasileira como uma expansão da fé cristã. O que eu falei para vocês da carta de Perová de Caminhas, que ele já começa, ele já começa a visionar, na verdade, isso, né? Ah, os indígenas que estão aqui, a gente pode catequizá-los, é a única coisa boa que tem no Brasil. Então a gente já começa a expansão da fé cristã, né, a catequização dos indígenas pelos jesuítas, né? Mas esse início da colonização, então como que vai fazer essa colonização no Brasil? A gente tem que observar, como eu mostrei para vocês no mapa, Portugal é um lugar minúsculo. A Europa acabava de passar pela peste negra. Muita gente morreu. Portugal já era pequeno, não devia ter muita gente lá. Morreu muita gente na peste negra. Não tinha muita gente para vir fazer a colonização, né? Então, o que eles desenvolvem, né? As capitanias hereditárias, né? Já vou explicar certinho. Quais são os fatores, né, para desenvolver as capitanias hereditárias, né? Ela vai garantir a posse de terra contra a ameaça de invasores. A falta de recursos da coroa também para vir investir nessa terra, né? E a experiência do sucesso nas ilhas do Atlântico, né? Que é a ilha, eu lembro da Ilha de Madeira, né? A Ilha de Madeira deu muito certo essas capitanias hereditárias, né? Tá, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Ah, tá, né? Eu falei para vocês, né, que estava tendo as invasões, então, aqui dos franceses, dos ingleses, porque naquelas expedições que faziam de guarda da costa, por exemplo, para impedir já essa invasão, vocês concordam comigo, por exemplo, um barco que demorava 4 meses para chegar na Europa, esse barco, ou vários barcos, não conseguiam ali ocupar toda a extensão do litoral brasileiro nesse período, né? Então, muitos franceses, né, holandeses também, outras nações, né, assim, né, vão vir aqui, também vão cortar o pau-brasil à vontade, vão levar para o país deles e os portugueses não vão ficar nem sabendo. Né? Então, essas capitanias hereditárias, né, são para garantir contra a ameaça de invasores, né? A coroa não tinha recursos para isso, né? E essa experiência também, vamos ver. Ah, tá. Características, né? Qual é a característica da capitania hereditária, né? É a descentralização administrativa. João, por quê e o que é isso? A gente sabe que o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Eu deveria ter trazido uma foto, eu não trouxe. Mas eu acho que vocês já viram aquelas linhazinhas, parece que passou uma régua assim no Brasil, né? Foi dividido, né? Daquele jeito, né? E cada pessoa que tinha uma capitania, não era qualquer pessoa, né? Essa pessoa era o rei, né, de Portugal, do período que escolhia, a pessoa que vai ter o poder, né, de comandar a capitania nesse período, né? E vai ter uma descentralização administrativa. O que é isso? A pessoa que ficar em cada capitania vai mandar na sua capitania da forma que bem entender. Né? Então as capitanias não iam conversar muito entre si, né? Cada uma delas ia ser autônoma, né? Desenvolver e fazer as coisas da maneira que acharem melhores, né? Ia ter recursos particulares, né? Por quê? Porque eu falei para vocês que a colônia não tinha condições financeiras de fazer uma colonização, né? Estava quebrando, né, com o comércio com o Oriente, né, e tudo mais, né? Então eles resolvem partir para uma indústria privada, né, um capitalismo aí, né? As pessoas que têm recursos vêm para a sua capitania e cuidam da sua capitania. Essas capitanias são hereditárias, o que significa hereditárias, passa de pai para filho, né? E são inalienáveis, né? Dentro dessas capitanias acontecem as sesmarias. As sesmarias a gente pode interpretar já como o começo do latifundiário no Brasil, né? A gente tem um problema ainda hoje no Brasil, né? Depois de 500 anos que os portugueses vieram aqui, que é o problema de ter muita concentração de muita terra na mão de pouca gente, né? E já se começa por aí, né? Até porque se a gente parar para pensar a forma que foram divididas as capitanias hereditárias, né? Então começam as sesmarias, né, que são grandes porções de terra dentro da capitania, né, porções de terra, né, que permaneciam no poder do sesmeiro, de seus descendentes, desde que eles cultivassem a terra, eles tinham que cultivar ali também, né. A gente vai ter o donatário, que é o recebedor e o senhor de uma capitania, com poder administrativo, militar e judiciário. Ele é a lei na capitania dele. Ele também tem a carta de doação. O que é a carta de doação? É um documento de posse da terra, né, que dá o direito de uso
da terra concedido pelo rei. Notem, direito de uso. Por quê, João? Porque a terra não é do donatário. A terra é da coroa. O donatário apenas está utilizando a terra. Mas a partir do momento que o rei fala assim, saia, né? A gente tem o floral também, né? Que é um documento com os direitos e deveres do donatário, né? Qual é o dever do donatário, né? Fazer essa capitania, fazer cidades, fazer vilas, né? Fazer essas capitanias ser aproveitosas no que ele for cultivar, no que ele for fazer nessa capitania, pagar os impostos, né? Que ele tem que pagar para a coroa, né? Esses são os direitos e os deveres dele, né? Que ele tem que ter com o rei, né? E tudo mais, né? E outro que ele pode mandar ali à vontade na capitania, né? Outra coisa que a gente pode parar para pensar é que a gente fala assim, né? As capitanias hereditárias, né? Foram 15. Nossa, cada uma tinha um dono. Não, gente, não era muito bem assim. Porque teve capitanias, teve pessoas que falaram que ia vir para cá e colonizar a capitania, e elas nem vieram para cá. Teve capitania que continua deserta. Então, assim, diferente das ilhas do Atlântico, né, por exemplo, de Madeira, que deu muito certo a capitania hereditária por um período também, aqui não vai dar, porque o pessoal nem vem assumir, né? Então começa já, né? E a extensão de terra também é muito grande. Acho que eu vou falar disso no próximo. Ah, tá, o fracasso, não tem, tinha. Fracasso. Essa ausência de centralização política administrativa foi um fiasco. Cada um cuidar do seu pedaço de terra não foi viável, né? Porque cada um faz. Quem veio fazia uma administração muito diferente uma da outra e meio que as duas não conversavam e produziam uma coisa em massa que seria vantajoso, né? A falta de recursos dos donatários também, né? Eles não tinham. Tinha alguns que nem vieram, né? E também tinha outros que também não tinham dinheiro para fazer a manutenção, né, plena ali daquele território que eles tinham, né? A distância da metrópole, foi o que eu falei para vocês, 4 meses para chegar em Portugal, gente. Essa distância também fez com que algumas capitanias não fossem para frente, né? Porque 4 meses, né, para vir, para voltar, né, não dá certo, né? A hostilidade indígena também, né? Porque nesse momento a gente já começa a acontecer os primeiros conflitos, né, com os indígenas, né? Até porque eles já começam a ser escravizados nesse período, né? E como eu falei para vocês também, a grande expansão territorial dessa capitania também faz com que seja inviável, né? A pessoa conseguir cuidar de tudo ali. Alguém tem alguma dúvida? Professora, eu tenho Não? uma dúvida, mas Pode falar. não é relacionada a isso, mas tem a ver também. Eu fiquei um pouco confusa na questão do tempo. Portugal conseguiu colonizar primeiro a África ou o Brasil? A África, né? A África, né? Algumas ilhas da África já eram colonizadas, né? Dessa forma, assim, de capitanias hereditárias. Também não tinha muita colonização, assim, de fato, com muita gente habitando, né? Mas algumas pessoas ali já fazendo o que Portugal queria que fizesse, já tinha, né? Tanto que foi um sucesso que foi implementado aqui no Brasil, né? Eles já tinham essa manutenção ali em algumas ilhas da África, né? Eu falo muito de Madeira, gente, porque é a que eu mais conheço, assim, mas tinham outras ali. Eu acho que Serra Leoa também, né? Que lá eles falam português, né? Eu acho que lá também, eu não tenho certeza. Mas Madeira já tinha dado um sucesso bacana nesse método, né? E aí eles resolveram implantar aqui no Brasil. Respondi sua pergunta? Sim, professor, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma? Prof, nessa época já existiam províncias ou elas só vieram a existir depois? Província, ainda não. A gente vai ter as primeiras províncias com os governos gerais. Já existiam algumas vilas, algumas coisas assim, mas a província de fato ainda não existia. Tá bom? Obrigado. Nada. Ó, vou passar então. Alguém pode ler essa questão para mim? Pessoal? Eu posso. Em Pode ler então. 1534, a coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias no Brasil colonial. Entre as funções dos donatários, podemos citar a nomeação de funcionários e representação diplomática, b. a erradicação de epidemias e o estímulo ao crescimento demográfico, c. a interação com os povos nativos e a repressão ao trabalho escravo, d. a organização de entradas e bandeiras e o extermínio dos indígenas, e a função de vilas e cidades e a cobrança de impostos.
Qual que era? E eu acho que Alguém é I. E? Alguém acha que é outra? Não? Vamos ver então, pessoal, se é aí. Ah, é aí, né? Então tá. Esse regime entre as funções dos donatários podemos citar a fundação de vilas e cidades, né, e a cobrança dos impostos de quem vinha aqui na sesmaria, né, cuidar daquele território, né, e tudo mais, né? Então é essa questão mesmo, essa alternativa. Agora eu vou falar do governo geral e das câmaras municipais, tá? Eu acho que já tá acabando o meu horário. Deixa eu ver. Ah, não, tem 10 minutos. Acho que eu consigo falar em 10 minutos. Vamos tentar, pessoal. Então tá. O que foi o governo geral e as câmaras municipais, né? Foi um fracasso as capitanias hereditárias aqui no Brasil, né? Não deu certo, né? Só teve 2 capitanias hereditárias que deram certo no Brasil. Eu anotei o nome delas aqui. Deixa eu ver se eu lembro para falar para vocês que elas são importantes. Aqui, prosperaram, né? A capitania de Pernambuco e de São Vicente, né? Aqui mais para a região de São Paulo, né? As 2 únicas que foram para frente, né? E principalmente Pernambuco, né? Pernambuco estava muito mais desenvolvida, né? Do que a de São Vicente, né? Então, esse governo geral, essas capitanias começam em 1549 e vão até 1572, né? Qual era o objetivo principal? A centralização político-administrativa. Por quê, João? Porque nas capitanias não existiam isso. Cada capitania ali cuidava, né, de uma pessoa. E não é, gente, porque eu tô falando para você que começa esse governo geral e as câmaras municipais, que necessariamente acabam as capitanias. Não acabam as capitanias. Lógico, as capitanias que não estão dando certo, né, elas são meio que extintas ali, né? Mas as capitanias que continuam a dar certo, elas continuam a existir junto com o governo geral. Porque o governo geral nada mais é do que uma pessoa que vai centralizar o poder ali, né? Não vai tirar a autonomia da pessoa que está ali do donatário, né? Mas ela vai ser uma pessoa acima do donatário, né? E a gente tem uma hierarquia dentro disso, né? Qual é a hierarquia? Primeiro, o rei, né? O rei que manda em tudo, né? Depois, o governador geral, né? Que é nomeado pelo rei, né? Depois, o ouvidor-mor, que vai ser a pessoa que vai cuidar da justiça. O provedor-mor, que vai cuidar das finanças. E o capitão-mor, que vai cuidar da defesa. Vocês conseguem ver que a gente já tem uma divisão dos poderes aí, né? O donatário, ele era, em uma pessoa, tudo isso, né? Ele mandava ali fazer o que ele realmente queria ali, né? Na capitania dele, né? A gente vai ter o primeiro governo do Tomé de Souza, né? O governo do Tomé de Souza foi muito importante, né? Foi de 1549 a 1553, né? Ele fez a fundação de Salvador, a capital, né, desse período do Brasil, né, em 1549, muito importante. Ele trouxe os primeiros jesuítas, o primeiro bispo. Ele começou nesse momento a desenvolver a cana-de-açúcar, que é o que a gente vai falar na próxima aula, tá? Ele trouxe as primeiras cabeças de gado e os primeiros escravos aqui no Brasil, né? Foi um governo muito importante o dele, né? Depois a gente teve o governo do Duarte da Costa, né? Que foi de 1553 a 1558, né? Nesse governo, não que no outro também não tinha acontecido, né? Mas nesse governo foi muito marcado pelas revoltas indígenas na Bahia, né? Muita revolta, né? Por que, João, muita revolta? Nesse momento, quando começou a colonização, né, assim, de fato, né? Como eu já tinha explicado nas capitanias hereditárias, começaram a chegar escravos aqui no Brasil. Mas os escravos que chegaram não eram o suficiente para suprir as necessidades do donatário, do colono, do dono da cismaria ali. Não era, né, não supria as necessidades dele por completo, né? Então, nesse período, eles utilizavam a mão de obra escrava, mão de obra negra, né, para trabalhar, né, nisso, na cana-de-açúcar, né, e tudo mais, né? E o índio não aceitava. E quando eu falo isso, gente, índio não aceitava, eu acho muito problemático. Por quê? Porque quando eu falo, o índio não aceitava ser escravo, o negro aceitava? Lógico que não, gente, pelo amor de Deus. Ninguém, ao longo da história, aceitava ser escravo, né? Isso é uma condição que ninguém pode, com certeza, deve ter algum aí, né, que gostava, né? Mas, né, não, né? Mas o índio, por residir aqui no Brasil,
ele conseguia fugir, né? Ele conhecia o território, conseguia ir embora, né? Fazia revolta. E outra coisa, né, que a gente fala muito na colonização espanhola, e a gente também tem que falar na colonização portuguesa, que a gente não pode esquecer disso, que os portugueses, quando vieram no Brasil, eles disseminaram as doenças deles entre os povos indígenas. Então, muitos povos morreram de catapora, da peste negra, né? Deve ter trazido também, né? Morreram, né? Dessas coisas, né? Então, tá. As revoltas indígenas foram marcadas no governo do Duarte da Costa, né? A fundação de São Paulo de Piratininga, né, pelos jesuítas em 1554, né, a futura São Paulo, né? Também tem uma invasão francesa no Rio de Janeiro, né? Onde eles fazem a fundação da colônia da França Antártica, né, em 1555, então foi um governo muito conflituoso, né? E não só essa revolta indígena, mas uma revolta propriamente interna, porque os jesuítas não queriam que os colonos colonizassem, não, explorassem a mão de obra indígena, né? Os jesuítas estavam ali também nesse envolvimento, nessa revoltinha, assim, né? Então eles estavam ali, né, e estava tendo todo esse conflito, né? E aí a gente tem o governo do Mendes Sá, né, que ele vai fazer a fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro, né, em 1556, né? Ele expulsa os franceses e começa a trazer mais escravos para o Brasil, né, nesse período, né? Povos escravizados, né? Ninguém aceita a condição de escravo. A gente tem que lembrar disso e se policiar para não ficar falando isso, né? As câmaras municipais. Eu deixei por último e eu acho que faço uma ideia de que aconteceu tudo isso primeiro e depois foi as câmaras municipais. Não, gente, pelo amor de Deus. As câmaras municipais coincidem principalmente o governo do Tomé de Souza, né, com a Fundação de Salvador, né? As cidades nesse momento, né, não eram cidades propriamente ditas como a gente conhece hoje, né, como se desenvolve um pouco mais rápido, por exemplo, em Buenos Aires, né? Vocês vão ver isso em colonização espanhola, né? A cidade era mais um centro político-administrativo, né, onde ficavam ali, né, os provedores, mor, né, e tudo mais, né. Então a Câmara Municipal reunia algumas pessoas, os donos de algumas sesmarias, para falar sobre o poder político local, né, o domínio dos homens bons, né, os latifundiários eram conhecidos assim, né, e assim eles discutiam, né, algumas fugas, né, de alguns indígenas, de alguns escravos, né, povos escravizados, né, e era essa a intenção, né, das câmaras municipais, né, nesse período, né. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, tem alguma coisa para mim falar, que eu posso ter esquecido, anotei. Tá, tá, é isso. E tem a questão, alguém pode ler para mim? A última questão, a gente acabou e acabou. Pessoal? Oi, Pode ler? leio sim. O Estado português reproduziu no Brasil duas feições metropolitanas, possibilitando uma permanente tensão entre as forças sociais dos poderes locais e as forças de centralização do absolutismo. As instituições que exerciam a administração local e central no Brasil colônia eram, respectivamente, Pode continuar. A. Vice-reinado e capitania hereditária. B. Câmara Municipal e Governo Geral. C. Capitania Geral e Província. E D. Cabildo e Capitania Real. Qual que é, pessoal? Eu acho que é a A. A. Alguém tem uma resposta diferente ou não? Acho que é a B. A B? Estamos entre A e a B. Mas alguém tem alguma? Não? A questão correta é tchararã, a B, gente. Então tá, as instituições que exerciam a administração local, né, o que eu falei, o pessoal ali da Sesmaria que se reúne, não de todas essas Marias, né, do território brasileiro, né, mas ali, algumas perto, né, era a Câmara Municipal, né, que tinha uma administração local, né, que eles discutiam os negros que estavam fugindo, os escravos, os indígenas que estavam fazendo revoltas, né, e tudo mais, né. E a administração do Brasil colônia era o governo geral nesse período, né? Essa questão caiu na UERJ em 1999, bem antiga, né? Vou trazer umas mais atuais, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não?
Ó, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês para hoje, né, sobre o início, então, da colonização brasileira, né, eu quis falar direto já da colonização, porque eu acho importante, né, porque eu acho que as coisas que eu comecei falando no começo, eu acho que o professor Emerson vai sintetizar melhor para vocês, né, que faz parte da expansão, né, territorial, da expansão na Europa, né, então eu tenho certeza que ele vai falar, desenvolver um pouco mais com vocês, né, eu já entrei direto no Brasil, né, para a gente discutir essas coisas, né? E eu queria saber se vocês gostaram da dinâmica da aula, desse negócio de ter questões no meio, o que vocês acharam, se foi proveitoso, quem não gostou. Estou aberto a diálogo, estou aberto a críticas, podem falar, fica à vontade. Eu gostei. Eu acho muito importante ter questão para a gente fixar um pouco, ou até gerar dúvida. Gostei. Concordo com você. Ó, no final do módulo, não são, podem ser essas mesmas questões que vão cair. Eu vou tentar pegar questões diferentes, tá? Para vocês fazerem, tá? Eu tô pensando em fazer com 25 questões, não sei se vocês acham muito, né? Mas eu acho um número bacana, ok, para fazer são de múltipla escolha. Eu vou começar a colocar também umas questões abertas, né? Porque já pensando que vocês vão passar na primeira fase dos vestibulares que vocês querem, né? E vão fazer as provas abertas, né? Não sei se esse ano, né, vai ter, né? A Unesp esse ano não teve a segunda fase, né? Não vai ter prova aberta, né? Na Unesp não teve a segunda fase ainda, né? Para o pessoal que vai entrar esse ano. Mas a gente também vai mostrar as questões abertas, né, porque as demais faculdades tiveram, né, esse tipo de questão, né? Então a gente vai tentar trabalhar com as duas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vou disponibilizar o vídeo, vou disponibilizar o slide. O slide eu vejo ele como uma forma de vocês olharem o conteúdo novamente, né? Porque tem lá tudo marcado, que cada coisa é. Eu sempre vou tentar fazer essa dinâmica para deixar disponível para vocês em PDF, para vocês conseguirem acessar ele bem bacana, tá bom? Então é isso, pessoal. Podem ir para a próxima aula, que eu acho que vocês têm aula de matemática com a Lívia, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de verdade. Até a próxima sexta-feira que a gente vai ter a aula, tá? Quem entrar um pouquinho mais cedo para a gente começar a aula, tá? Para me dar um descansinho para vocês no final, tá bom? Quanto mais rápido eu falar, mais descanso vocês têm. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado, tá, por vocês terem assistido online. Eu sei que é bem complicado nesse período, né? Não é muito bom, né? Não é muito bacana. Mas obrigado. E é isso, então, pessoal. Tchau, tchau, viu?